Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma semana de videoaulas da disciplina de Estatística e Probabilidade, ministrado pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. Como de sempre, a cada 4 semanas fazemos uma avaliação para tentar averiguar o grau de conhecimento que nossos alunos adquiriram ao longo dessas semanas. Então, do dia 5 a 9 do mês 7, nós iremos dar uma avaliação, que no caso é a prova 2, ao longo dessa semana para que os alunos matriculados da disciplina tentem responder para verificarmos o grau de conhecimento que eles adquiriram. Para os nossos ouvintes e participantes que também nos acompanham, para que não fiquem sem aulas, uma vez que nós não daremos aulas presenciais pelo nosso canal do YouTube, nós vamos deixar a continuação das videoaulas do nosso curso R, Programação em R nível básico. Nós, no primeiro bloco de avaliação, no caso da P1, que foram as 4 primeiras semanas, nós passamos para vocês as 8 primeiras videoaulas desse curso. Para esta semana, nós iremos passar as aulas 9 a 16 ao longo das 3 aulas que teremos para essa semana 8. Para esta aula 22, deixaremos para vocês as aulas 9 a 11 desse curso R nível básico, que são, respectivamente, os assuntos vetores, matrizes bidimensionais e matrizes multidimensionais, as famosas arrays. Vamos lá? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ben David e estamos começando mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. Hoje nós estamos com a aula 9 e vamos falar sobre vetores. Se vocês quiserem complementar o conhecimento dessa videoaula, sugiro que vocês vão até a página do curso, bendavid.github.io/curso R, e aqui na barra de navegação em material, subseção básico. Vocês vão cair na página Programação em R nível básico, em que aqui no sumário nós temos a aula específica sobre vetores. Quando vocês vêm aqui nessa seção, nós temos todo o acréscimo de mais informações baseados nas linhas de comando que inserimos, dando um detalhamento maior sobre esse tipo de objeto. Então, como acréscimo também, nós fizemos para a página o link Exercícios e Scripts via Chime, para que vocês possam fazer os exercícios de modo online e que consiga consolidar o conhecimento adquirido na página e na videoaula. Vamos lá? Como falado anteriormente, nós fizemos uma introdução sobre objetos e especificamente falamos sobre os objetos que armazenam dados para as nossas análises, e que hoje iniciaremos o objeto tipo vetor, que é a estrutura mais simples de armazenamento de um conjunto de dados. Vamos lá então. Então, o que nós temos é que os vetores atômicos, e mais uma vez definimos os vetores atômicos como os vetores que armazenam ou que têm elementos de mesmo modo, um atributo intrínseco aos objetos. Então, os tipos de vetores que nós temos, baseado nesse modo, são os numéricos, lógico e caractere. Os numéricos, eles vão subdividir em inteiro e real. No caso, em sintaxe do R, nós vamos ter numeric, integer, double, logical e o caractere, né? Existem 2 raros, que são os complexos e os brutos, que para essa
videoaula nós não iremos comentar devido à sua utilização. Então, para fins práticos, nós vamos nos deter a esses três tipos de objetos, do caso vetores atômicos: numéricos, lógicos e caracteres. Então, vamos primeiro. A primeira estrutura simples que nós temos da criação de um vetor é ele de comprimento 1. O comprimento, mais uma vez, é um outro atributo intrínseco aos objetos, em que, nesse caso, nas videoaulas anteriores, quando nós pegávamos os objetos, né, pegávamos um nome e associava ao número, na realidade o que nós tínhamos ali era um vetor. O que de fato nós temos é um vetor de comprimento 1, e não existe esse termo como existe na álgebra linear, por exemplo, o escalar, que é um vetor de comprimento 1. Aqui nós chamamos simplesmente de vetor. Então, as sintaxes que nós utilizamos para de determinadas palavras reservadas, que são úteis aqui, no caso nós temos o true, false, o inf, que é o mais infinito e o menos infinito, o none, que significa que esse resultado, o resultado impresso não existe, elemento, e o NA é quando nós queremos definir valores em que não são observados, por exemplo. No caso que nós temos aqui para os resultados de mais inf, menos inf e none, nós temos expressões, quer dizer, resultados com operações básicas. Quando nós pegamos, por exemplo, 50 dividido por 0, nós vamos ver que o valor impresso é esse valor especial para representar o comportamento desse valor indo para mais infinito. No caso da divisão com valor negativo menos infinito, aqui nós temos uma continuação, né? E aqui, quando eu pego esse resultado mais infinito com menos infinito, a gente vai ver que esse resultado não existe, né? Não tem número para esse tipo de operação. Tá? Demais escalares que nós temos para vetores numéricos do tipo double, e aí nós podemos ter que são os valores com casas decimais, com dupla precisão, né? E aí nós temos com casas decimais, representação de modo científico e hexadecimal, o R permite. Vetores numéricos do tipo inteiro, né? Integer, que são representados pela letra L ao final do número inteiro. Então a gente pode representar essas nomenclaturas aqui todas com L no final, ele vai entender que é inteiro. E as representações em caractere, que aí nos nomes ou números, ou o que quer que seja, se a gente colocar entre aspas, o R entende que esse elemento é um elemento em caractere, né? Podem ser utilizados. Nós poderemos utilizar aqui também com aspas simples, tá? O R entende, ou aspas duplas, o R entende como caractere. Bem, para vetores longos, nós vamos utilizar aqui a função mais utilizada, essa concatenar, que é esse Czinho com a abertura de parênteses, fechamento, né? Então, aqui dentro, nós vamos colocar de modo sequenciado, separado por vírgula, os elementos que nós queremos adicionar ao vetor. Ou a gente pode usar valores sequenciais, tem funções específicas, né? Por exemplo, eu quero ter um vetor com elementos de 1 a 10. Ao invés de eu digitar 1, 2, 3, a gente pode usar essas funções aqui que nos dá vetores com valores sequenciais, ou a função sec ou a função rep, né? Lá em funções, na aula de funções, nós iremos detalhar um pouco mais sobre esses tipos de funções. Aqui a ideia é nós entendermos a estrutura básica e a criação básica de um vetor atômico, né? Então aqui o que é que nós temos? Eu criei aqui esse vetor com a função concatenar, e aqui eu imprimo esse valor e vejo o modo desse objeto, desse vetor. Perceba que eles todos têm modo double. Se nós usássemos aqui, ao invés do type of mod, né, a gente iria ver que esse resultado seria numeric,
Agora veja que aqui nós temos uma outra forma de representação de valores sequenciados, que é por esse operador binário aqui, que é os dois pontos, em que aqui eu ponho o primeiro operando e aqui o segundo operando entre o operador. E significa que eu tenho o valor mínimo da sequência e o valor máximo da sequência. Então ele vai colocar do mesmo jeito, de 1 a 5. Só que quando eu imprimo, perceba, o modo do objeto usando essa função é inteiro. E essa função aqui, concatenar, é double, é com dupla precisão. Na prática, significa que se você está usando uma sequência, é mais eficiente você utilizar essa do que a função concatenar, porque o armazenamento de dados, nesse caso, se for inteiro, claro, né? Usando essa função é menor, né? Então, aqui nós vamos perceber que quando eu quero usar concatenar, a função concatenar, e eu quero obter vetores de modo inteiro, eu tenho que usar, depois, né, do número, usar a letrinha L. E aí nós vamos perceber que aqui eu criei 3 vetores, vetor num2 e vetor num3. E aqui eu simplesmente vou usar um operador lógico, que é igual, para saber se eles são iguais, né? Então, o vetor número 1, não, vetor num e vetor num2 são iguais? Perceba que todos eles são. Então, o vetor num e vetor num2 são todos iguais. Perceba que 1 em 1L, o valor específico ele não muda, né? Não altera. Agora perceba que para todos eles, se eu criar a mesma estrutura para os 3 vetores, todos eles são iguais, olha, não tem alteração. O que vai diferenciar é a memória do objeto, né? E aqui vocês podem observar que quando eu pego o vetor num2, num3, o que vai diferenciar entre eles é que o primeiro ele é um double. Então ele armazena a quantidade, a mesma quantidade de números, o armazenamento de memória é maior do que os demais. Veja que são os mesmos elementos sendo utilizados, né? Então isso daí a gente tem que tomar cuidado, porque perceba, o primeiro objeto ele armazenou, para ser armazenado na memória ele gastou 96 bytes. O segundo 80. O terceiro 680. Aí você, a priori, pensaria assim, então essa forma que você está falando, David, é mais eficiente usar a função dois pontos para criar um objeto sequenciado se ele gastou 680 bytes e os outros na casa de 96, 80. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Esse operador aqui, dois pontos, ele tem um sistema de criação inteligente, eficiente, vamos pensar assim, que ele, quando armazena na memória do computador, no ambiente R, ele só armazena o primeiro e o último valor. Então perceba, para qualquer sequência que você fizer, o armazenamento dele é sempre o mesmo, 680 bytes. Então, dependendo da quantidade de números, é muito melhor usar, se é de forma sequencial, essa forma do que as demais, porque perceba, quando você usa o concatenar e eu jogo essa função aqui dentro do concatenar, tudo vai virar double. Então perceba, 10 valores deu 96 bytes. 10 mil valores deu 40 mil bytes. 1 milhão de valores deu 4 milhões de bytes. Então veja que o armazenamento é muito maior. Enquanto que eu usando apenas o operador binário, dois pontos, só foi 680. Então tem coisas, essas coisas é o que no nosso código ele se torna mais eficiente e menos gasto computacional, né? Então quando a gente vai entendendo as minúcias dos objetos e das funções que tem no R, a gente vai tentando programar nossas rotinas de modo mais eficiente, né? A manipulação de vetores que nós vamos ver, nós vamos iniciar criando um vetor de comprimento zero, que no R existe.
que é usando as funções numeric 0, e aí nós vamos associar a um nome, V1, né? Quando eu peço o comprimento, você vê que o comprimento é 0. Assim vale para os outros modos de vetores, né? Caractere e lógico, né? Do mesmo jeito. E para adicionar, o que nós vamos fazer é utilizar um sistema de indexação, que significa, uma vez que nós criamos aqui os objetos, nós vamos usar, após o nome do objeto, nós vamos usar os colchetes e nós vamos identificar a posição com a qual nós queremos inserir o número. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o vetor 1, em que no primeiro elemento do vetor eu quero inserir o objeto 5, ou o valor 5. Eu quero inserir no segundo elemento do objeto V1, eu quero inserir o 3, o 10 e assim sucessivamente. Então perceba que ao final eu tenho o objeto V1 com esses 3 valores de comprimento não mais 0, agora de comprimento 3. Perceba que aqui nós estamos usando uma sequência de comandos de uma vez só, numa mesma linha do console, né? Estão separados por ponto e vírgula. Beleza. Aí aqui, manipulando mais um pouco, o que acontece é que da mesma forma como nós inserirmos esse valor, se eu quero visualizar o valor, basta também eu utilizar o sistema de indexação. Dizer o nome do objeto, entre colchetes, e informar a posição. Diferentemente de outras linguagens, a indexação na linguagem R, ela inicia pelo indexador 1. Por exemplo, na linguagem C, o indexador se inicia pelo valor 0. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor de comprimento 5, os valores vão ser indexados de 0 a 4. No R, não. No R vai ficar de 1 a 5. Né? Beleza. Uma outra forma também de imprimir os valores, eu posso estar interessado em imprimir não um, né, mas uma sequência. Aí o que é que a gente pode fazer? Dentro do colchete, nós podemos utilizar aquele operador binário sequencial e dizer, ó, eu quero o que imprima os valores de 2 a 3 do conjunto de valores. Ou então usar a função concatenar, né? Então eu quero a sequência dos valores 2 e 3. Aqui, por exemplo, poderia me dar o recurso de eu escolher apenas os valores na posição 1 e 3, e aí ele imprimiria só 1 e 3. Então aqui são duas formas distintas e aí depende da sua necessidade. Agora pensando em outros tipos de manipulação, né? Pequenas manipulações, nós vamos falar da aritmética, né? Então eu posso pegar dois vetores de comprimento 1 e realizar operações com esses símbolos aqui, que na realidade são os operadores binários, né? Então aqui eu tenho dois operandos e na realidade a soma e a subtração são operadores unários que a gente chama, que aqui eu posso entrar apenas com o valor que ele me dá o resultado. É como se ele subentendesse que o outro operando fosse 0, né? Então, aqui somando dois vetores de comprimento 1, 2 mais 3 é igual a 5. Perceba que, por mais que eu use isso daqui, por trás desse mais é uma função. Então, perceba o segundo princípio de John Chambers, que é o que? Tudo que acontece no R é uma chamada de função. Então, esse símbolo aqui, perceba que por trás é uma função. Então, a forma básica da gente escrever uma função é você digitar o nome da função e dentro dos parênteses você colocar os argumentos. Só que como aqui é um operador binário, ou seja, representado por um símbolo específico, nós usamos essa sintaxe aqui com as aspas invertidas e usamos os parênteses. Então, veja, isso daqui é por trás a função que aqui dentro e aqui a sintaxe são apenas diferentes, mas me dá o mesmo retorno do valor 5 da soma de dois números. Né? Assim ocorre com a subtração, com a multiplicação e com a divisão. Do mesmo jeito, não tem
alteração, se você é ambientado com outras linguagens, é essa mesma forma de escrever, né? Agora, nós poderemos também trabalhar com as operações básicas com vetores. E aqui é onde eu quero chamar a atenção para vocês. Às vezes, isso aqui, essas operações, elas não seguem as mesmas operações da álgebra linear, né? Então, quando nós vamos somar, sempre ele pega de elemento a elemento. Então, por exemplo, a soma. A soma de vetor de mesmo comprimento, de tamanho 3. Eu pego o 4 mais 1 dá 5, o 5 mais 2 dá 7 e o 6 mais 3 dá 9. Assim eu faço para os demais. Aqui eu pus subtração, esqueci de pôr menos, né? Mas aqui é a mesma coisa. A multiplicação, do mesmo jeito. Não segue os padrões básicos esqueçam lá. Aqui no caso nós estamos pegando elemento a elemento, na mesma posição. Então 4 vezes 1, 5 vezes 2 e 6 vezes 3. Na divisão do mesmo jeito, né? 4 dividido por 1, 5 dividido por 2 e 6 dividido por 3. O que vai acontecer é que quando nós temos comprimentos de vetores diferentes, o R completa o outro vetor de comprimento menor de forma recursiva. Então, perceba, ele solta o warning, aqui um alerta, mas ele solta o resultado. O que aconteceu com esses dois últimos aqui? O que foi que nós fizemos nessa sequência? Nós fizemos assim, nós pegamos, primeiro valor, 1 mais 3, 2 mais 4, 3 mais 5, deu 8. Os dois últimos, chega aqui ao final, que o meu último valor aqui é o 10. E eu ainda estou aqui correndo nesse vetor no número 8. Então, 8 mais 10 dá 18. O próximo número aqui, que é o 9, aqui já não tem mais número. Aí o que aqui o R faz de forma recursiva? Ele completa com os primeiros valores na sequência desse vetor. Então, ele volta para o número 3. A conta. Então fica 9 mais 3, 12. O próximo da sequência é o 4. Aí ele pega o último valor daqui, que é o 10, e soma mais 4, que dá 14. Então, o R completa de forma recursiva quando os vetores não têm mesmo comprimento, né? Que teoricamente na álgebra de matrizes seria um problema, né? Bem, as outras operações que nós temos aqui, como exponenciação, usando sempre a mesma lógica do operador binário, né? Sempre o primeiro, o operador, mais o segundo operando, né? Então, aqui é a exponenciação. Aqui é quando nós queremos uma divisão inteira. Aqui é o restante da divisão. E aqui nós temos algumas funções básicas, que aqui nós vamos detalhar lá na nossa aula de funções, e aí nós vamos explorar um pouco mais os objetos e mostrando algumas funções básicas que existem no R. Como também nós criamos as nossas próprias funções. Então aqui nós temos a soma de um conjunto de elementos no vetor, né? O produtório, raiz quadrada, logaritmo neperiano, exponencial e aqui outras medidas na área da estatística. Beleza. Feito isso, nós vamos apresentar alguns operadores lógicos que também são muito interessantes e a gente precisa de mais desses operadores lógicos, que dependendo dos argumentos, nós poderemos tomar determinadas decisões. E o operador lógico nada mais é do que esses símbolos que a gente aplica uma condição e essa condição ela vai me dar um retorno, né? Ou ela me retorna true ou false a condição. Então a sintaxe é sempre assim, no caso, né? A menor do que B. A representação é essa. Pense em números, né? Aí a pergunta é: A é menor do que B? Essa daqui. A é maior do que B? A é exatamente igual a B? A exclamação ela é interessante, ela não só é utilizada para igual, não. Você pode utilizar essa exclamação no booleano também, que nós vamos ver mais à frente. Que significa, quando você põe exclamação, é você negar a determinada operação. Então, se aqui é igual, na realidade, quando eu ponho a exclamação, eu digo A é diferente de B.
E aí eu ponho esse exemplo do passo seguinte só para vocês entenderem quando eu for no operador booleano. Aqui no caso, A é maior ou igual a B, A é menor ou igual a B, e aqui nessa última operação binária, do IN, significa perguntar o seguinte: o elemento A está contido nesse vetor aqui, ó, CABC, né? Ele vai me retornar true ou false. Nesse caso aqui ele me retorna true porque tem um elemento caractere, né? Que é o A. Beleza. Então aqui a gente faz algumas operações. O retorno é sempre true ou false. Eu posso pegar a comparação, ó, de um elemento dentro de um vetor, e aí ele vai comparando um a um, ó, e me retorna os true ou false específicos, né? Então pense que a gente tem uma sequência de valores aqui nessa condição. Eu quero saber quais os valores que são menores que 1, né? 1 é menor do que 0, é falso. 1 é menor do que 1, é falso. 1 é menor do que 3, é. Então essas condições aqui são muito interessantes, né? E aí eu posso pedir numa condição seguinte, ó, me traga só os true e me retorne o valor. Qual é o valor? Ah, é o 3. Então tem como a gente fazer isso. E a gente vai fazer isso mais à frente, né? Quando a gente for treinar funções. Esse operador aqui, no caso de igualdade, ele vai pegar elemento a elemento e vai fazer a comparação, né? 1 é igual a 3, 2 é igual a 2, 3 é igual a 1, né? Aqui no caso, eu estou perguntando, existe algum elemento dentro desse vetor que é igual a 1? Ele está me retornando falso, ó. E aqui eu faço a comparação com os demais. O 1, existe algum elemento aqui dentro que é igual a 1? Ele me retorna falso. Algum que é igual a 2? Ele me retorna falso. Olha aqui com 3, né? Então, sempre ele olha para essa primeira condição, né? Existe algum elemento aqui que é igual a 1? Não. Igual a 2? Também não. Agora igual a 3? Ah, existe, ó. Aqui é o 3. Aí ele me retorna true, né? Bem interessante esse operador lógico. Os operadores booleanos é justamente quando a gente pega mais de uma operação lógica e usa as condições, uma condição e ao mesmo tempo a outra, e o retorno vai ser true ou false. Então aqui nós temos o i comercial, que é quando essa primeira condição ou e essa são verdadeiras, né? Então essa condição e essa são verdadeiras, se for, ele me retorna true, né? Aqui com o barra é a conjunção ou. Essa condição aqui ou essa são verdadeiras, e aí se for ele me retorna true, ou se não for, false. Aqui nesse caso, ó, apenas um é verdadeiro, né? Então esse daqui é interessante, essa exclamação, porque ele nega a condição. Então perceba, o N aqui significa que alguma das condições são verdadeiras, alguma das condições aqui são verdadeiras. Então perceba aqui agora para o all, para a gente entender essa exclamação. Então o all eu tenho aqui, todas as condições são verdadeiras, aí ele vai me retornar true ou false. Se eu pegar a interrogação e jogar dentro do all, ele vai dizer, nem todas as, nenhuma, né, porque é todas, né, então é o complemento, é a negação. Nenhuma das condições é verdadeira, ou seja, todas são falsas. Então, se for essa exclamação all aqui, ele vai me dar tudo verdadeiro, ou seja, se todos forem falsos, ele me dá o true. Isso é muito interessante e também aplicável em muitas situações. Aqui nós mostramos que de forma vetorial você pode aplicar, né, esses operadores booleanos. Então aqui eu tenho os vetores x, y e z. E aí veja, o que é que o operador booleano ele faz? Aqui eu estou com o i comercial, né? Então aqui eu vejo, essa condição aqui é essa primeira operação. Se todos aqui forem true, ele vai pegar combinado, né, elemento a elemento do vetor e vai fazer a comparação. Então perceba, x é igual a y.
y é igual a z, então perceba, x é igual a y. Todos são verdadeiros, né? Agora, y nem todos são iguais a z. Perceba que o último elemento é 3 e o último aqui é 4. Então, o último aqui é falso. Aí, o que é que ele pergunta aqui? Olha, essa condição e essa são verdadeiras? Aí, o que é que ele pega? Ele pega o true com true, ele vai me dizer que é verdadeiro. O segundo elemento, o true com true, ele vai dizer que é verdadeiro. Mas o terceiro, que é 3 com 4, é true com false. Então, isso não é verdadeiro, é falso. Então, é assim que a gente usa o operador booleano. Veja que aqui eu tenho uma condição de operadores lógicos, aqui outra condição, e aí eu faço essas duas junções dessas condições, né? Façam exercícios sobre isso, que é interessante vocês criarem juntamente com as videoaulas seguintes, as de trás, para vocês treinarem, guardarem os scripts de vocês. Então, a videoaula sobre vetores foi isso. Espero, veja que essa é a parte, nós dizemos que os vetores, eles são vetores unidimensionais. Nós vamos perceber na aula seguinte, em que quando nós acrescentamos um atributo dim, ou seja, aumentamos mais uma dimensão, nós criamos vetores agora que são vetores bidimensionais, só que a gente chama também isso de matriz, mas na realidade são vetores atômicos, né? Então, esse tipo de objeto, a parte mais simples da estrutura de um objeto, ela é extremamente importante para tudo que vai seguir na criação de demais objetos para armazenamento de dados em termos de análise. Tá? Então, bons estudos e até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Programação em R Nível Básico. Hoje nós estamos com a aula 10, falar sobre matrizes bidimensionais. Se vocês querem acompanhar todo o material desse curso, vão até a página bendavid.github.io/curso R. Aqui nós não mostramos apenas as videoaulas, mas nós temos todo o material escrito que vocês podem acompanhar para toda essa sequência de materiais em formato de vídeo que estamos apresentando para vocês. Aqui na barra de navegação, se você vier em material e na subseção básico, você está na página do módulo Programação em R Nível Básico. Nessa aula de hoje, em específico, nós vamos falar aqui de matrizes bidimensionais. É interessante que você faça uma leitura sobre esse material, porque é um complemento do que nós vamos falar de modo resumido sobre esse tipo de objeto. Tudo bem? No mais, nós aqui no início da sessão, nós temos um acréscimo que nós fizemos, que foi os exercícios e scripts via Chime. Então, além dos scripts que também estão disponíveis para você, do que nós repassaremos nessa videoaula, nós temos exercícios propostos que vocês podem fazer online, tá? Vamos lá? Então, uma coisa interessante que nós vamos ter hoje para esse tipo de objeto é que uma matriz para o R nada mais é do que um vetor atômico com um atributo adicional a esse objeto, que é o atributo dim. Então, daqui para frente, tudo que nós vamos falar sobre os tipos de objetos, seja matriz, até chegarmos à videoaula, que é a aula 13 sobre data frame, nós não temos o objetivo de apresentar para vocês manipulações, tipo funções específicas para esses objetos, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre funções mais à frente, em que essa aula nós vamos falar explicitamente como utilizar uma função no R, e aí nós vamos fazer algumas manipulações. Mas desde já, o objetivo do curso
não é estar apresentando para vocês recursos para análise de dados, mas sim observar a sintaxe e as estruturas básicas dos objetos dentro da linguagem R. Então, nós vamos dizer que a matriz especificamente é a junção da estrutura de um vetor atômico, isto é, um vetor cujos elementos têm mesmo modo, e o atributo dim. Observamos aqui que o vetor atômico, o comportamento dele, como já falado na videoaula anterior, ele não tem um comportamento especificamente sobre operações dentro do vetor que a gente estuda em álgebra de matrizes. Então, o que eu faço para criar uma matriz é acrescentar o atributo dim ao vetor atômico unidimensional. Vejamos, estou aqui com um objeto em que associo, o nome se associa a esse vetor, então eu tenho aqui um conjunto de elementos sequenciais de 1 a 6, imprimo esse valor, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e verifico seu atributo. Inicialmente eu não tenho nenhum atributo básico adicionado a esse objeto. Vou verificar a classe desse objeto usando essa função s3class do pacote Sloop. Então, aqui nós observamos que nós temos um vetor, né, de modo numérico e inteiro. Beleza. Feito isso daqui, agora nós vamos utilizar o acréscimo do atributo a esse vetor, que é o atributo dim. Então, para eu acrescentar o atributo dim, eu vou usar essa sintaxe de comando de atribuição. Então, eu vou usar aqui a função dim. Dentro, como argumento, eu estou utilizando o objeto x criado e eu vou atribuir a esse atributo dim o vetor 2, 3. E nesse caso é a representação das duas dimensões desse vetor, no caso bidimensional, isto é, o número de linhas e o número de colunas. É interessante que a multiplicação dessas duas dimensões sejam iguais ao comprimento do vetor, senão nós podemos ter problema na hora de realizar e executar essas linhas de comando. Então, uma vez feito isso, perceba que o comportamento do vetor agora, com o acréscimo do atributo dim, ele se modificou. Antes era dessa forma e agora com o acréscimo ficou dessa forma. Então, a gente tem aqui agora um comportamento em formato de matriz, né, da representação desses 6 elementos. Então, aqui agora, quando a gente pede novamente para verificar o atributo do objeto, perceba que agora nós temos o acréscimo desse objeto, desse atributo, e agora nós temos o atributo dim, em que aqui eu tenho as suas duas dimensões. Quando eu peço para verificar a classe do objeto, então veja que quando essa classe ela se altera, perceba que agora nós temos uma matriz, o comportamento com o qual as funções vai olhar para esse objeto agora vai ser numa estrutura de matriz, né? Por quê? Porque nós acrescentamos esse atributo dim. Uma outra forma de nós podermos criar uma matriz é utilizando a função matrix. Então, utilizando uma função matrix de modo similar ao que nós fizemos anteriormente, ao invés de eu inserir, né, o atributo dim ao objeto, nós vamos criar uma matriz por essa função em que os argumentos sequenciados são o vetor, o número de linhas e o número de colunas. Eu tenho o mesmo formato que nós fizemos anteriormente. Uma coisa que é interessante, que vocês podem observar aqui anteriormente, quando a gente verifica a matriz, é que a forma como o R inseriu os elementos foi primeiro pelas colunas, né? Então, os 6 elementos vieram na primeira coluna, depois foi preenchendo para as próximas. Se nós utilizarmos o argumento barrel,
é igual a true, nós vamos observar que ao invés de ter ido em forma de colunas, ele foi preenchendo primeiro em linhas, né? Primeira linha, segunda linha. Às vezes você tem um interesse de não ser preenchido por colunas por algum motivo, né? O sistema de indexação, para nós acessarmos, nós vamos utilizar a indexação que nós fizemos a mesma para vetores, só que agora nós vamos acrescentar a segunda dimensão, que no caso são as colunas. Então aqui, se eu quero nessa matriz acessar esse elemento, eu venho na primeira coluna, na primeira linha e na primeira coluna. Então eu vou colocar o nome do objeto, colchete 1,1, e aí eu acesso o primeiro elemento. Alterar esse elemento, eu vou fazer a mesma forma como nós fizemos o sistema de atribuição para mudar o vetor para uma matriz usando a função dim. Nós vamos fazer pelaquela mesma analogia pelo comando de atribuição. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o sistema de indexação para referenciar o elemento e nós vamos utilizar o comando de atribuição, que é atribuir a essa posição do elemento o valor 10. Então aqui agora eu estou atribuindo o valor 10 e aí nós verificamos novamente nossa matriz e perceba que antes o valor 1, agora o valor 10. Então era isso que queríamos conversar com vocês hoje sobre matrizes bidimensionais e vocês perceberem que a estrutura básica por trás de uma matriz nada mais é do que um vetor atômico apenas com a agregação do atributo dim. Bons estudos e até a próxima! Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. A aula de hoje é a aula 11. Nós vamos falar hoje das matrizes multidimensionais, os famosos arrays. Então, para vocês que querem seguir esse curso, a página do curso é intitulada bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação material, você vem na subseção básico e em básico você está na página da programação em R nível básico. Aqui no sumário nós temos um acréscimo com relação às videoaulas anteriores, que é o link Exercícios e Scripts via Chime. Além do mais, essa videoaula ela necessita do acompanhamento da seção para essa videoaula, que são as matrizes multidimensionais. Então sugiro para que você possa complementar o que vamos falar agora e na seção específica de matrizes multidimensionais, que lá você vai ver uma discussão bem mais detalhada dessas linhas de comandos que falamos durante essa videoaula. Vamos lá? Queremos deixar claro em que essa aula ela não é específica para a gente manipular esse tipo de objeto. Nós vamos ter uma aula específica que é funções, em que lá nós não só iremos manipular os objetos do tipo array, como também alguns outros objetos falados ao longo desse curso. O que nós vamos mostrar para vocês é a estrutura básica desse objeto e como nós podemos acessar os seus elementos pelo sistema de indexação. O objeto do tipo array, assim como a matriz bidimensional, ela é um tipo de vetor atômico. Nós temos mais de duas dimensões. Então, o que vai diferenciar, como nós já falamos nas videoaulas anteriores, é que determinados objetos, quando nós inserimos alguns atributos a eles, eles têm comportamentos diferentes. Então, assim como a matriz bidimensional, aqui também com o atributo dim, nós iremos transformar o vetor unidimensional atômico para um vetor de mais de duas dimensões. Para o vetor de duas dimensões, nós temos as matrizes propriamente ditas.
ou vetores bidimensionais. Então, no nosso caso, perceba que com esse acréscimo do atributo dim, nós vamos conseguir transformar esse vetor atômico em um objeto do tipo array. Criamos um objeto e usamos um nome associado a ele, chamado x, imprimo ele aqui e verifico o atributo. Observe que existem alguns atributos intrínsecos e existem alguns atributos que nós impomos a esse objeto. Observe inicialmente que aqui é null, então não tem nenhum atributo teoricamente associado a esse objeto, né? Então aqui eu venho e peço a classe desse objeto. Aqui nós estamos utilizando esse sistema de sintaxe, né? Que na realidade aqui nós estamos utilizando o pacote sloop, dois pontos e o nome da função. Isso aqui ele tem uma aplicação específica, nós vamos ter a videoaula específica para funções como também em pacotes. E aqui o que eu estou com o objetivo de mostrar essa sintaxe é simplesmente referenciar para você de onde é que essa função está vindo, que é desse pacote. Perceba que a classe desse objeto ela é uma classe numérica, os elementos são de modo inteiro, utilizando lá a função typeof. Vamos ver agora com o acréscimo do atributo dim o que é que vai acontecer com essa classe. Então aqui agora eu vou adicionar o atributo dim dessa forma. Então eu vou pegar o objeto, vou colocar dentro como argumento da função dim e vou inserir para esse objeto esse atributo dim dessa forma. Nesse caso, o acréscimo que houve com relação à matriz bidimensional é que eu entro com a terceira dimensão, que nesse caso será o seguinte: eu tenho aqueles 6 valores, ou melhor, os 12 valores, vamos voltar aqui anteriormente, né? Eu tenho 12 valores, e perceba que quando nós criamos essa terceira dimensão, a multiplicação das dimensões tem que ser igual ao comprimento do vetor. Isso tem que estar claro, né? Essa terceira dimensão, ela vem a representar o número de matrizes. Eu tenho 12 elementos, em que eu vou ter uma matriz 2 por 3, isto é, com 2 linhas e 3 colunas, e esses 12 elementos eu vou distribuir 6 para a primeira matriz e 6 para a segunda matriz. O array ele se justifica então porque nós temos mais de uma matriz. Então a matriz bidimensional ela é um array de comprimento 1, né? Então na realidade essa terceira dimensão aqui não de comprimento 1, né? Mas essa terceira dimensão ela é igual a 1. Comando que nós demos, nós criamos agora um atributo chamado dim, e aí quando eu vou verificar a classe do objeto agora, veja que o objeto agora ele é um array e que nós temos, quanto aos modos, numérico inteiro. Uma outra forma que nós podemos criar que não seja atribuindo ou inserindo no objeto o atributo dim, nós podemos utilizar a função específica que é o array. Então aqui eu tenho o vetor, e aqui eu vou já usar como segundo argumento, entrar com o vetor das dimensões, linha, coluna e o número de matrizes. Lembrando que aqui vai seguir da mesma forma, né? A multiplicação dessas dimensões, ela deve ser igual ao número de elementos. O sistema de indexação do objeto do tipo array é similar ao que nós temos nas matrizes bidimensionais. O que vai diferenciar aqui vai ser o número de dimensões. Aqui no nosso caso, como nós temos uma matriz tridimensional, então nós temos apenas 3 entradas para os colchetes. Então, se eu quero aqui acessar o primeiro elemento na linha 1, coluna 1, na matriz 1, basta eu utilizar esse tipo de indexação. Então, acessamos o primeiro elemento, que nesse caso é esse daqui, né? Então,
Uma outra forma é que se eu quiser fazer alteração, veja que esse primeiro elemento, o valor dele é 1, agora eu quero alterar, ele agora vai receber o valor 10. Então nós usamos esse mesmo sistema de indexação e eu uso o tipo de comando de atribuição, né? Eu atribuo agora nessa condição aqui de elemento o valor 10. Então aqui agora quando a gente imprime a primeira matriz, nós percebemos que o valor antes 1, agora 10, né? Então a aula sobre o tipo de objeto array era isso, e que nós não vamos também ao longo desse curso fazer grandes manipulações algébricas, uma vez que o objetivo do curso não é estar mostrando para vocês como analisar ou manipular dados, uma vez que esse tipo de objeto é um assunto de interesse específico para a área da estatística, né? Uma vez que nós utilizamos muitos recursos na área de álgebra de matrizes. Bons estudos e até a próxima!